Estevão Bittencourt dizia uma coisa interessante, né? Que os erros dos filhos da igreja, né, pode ser representado de uma maneira interessante, como ele dizia, que é uma espécie de quando uma pessoa conduz uma barra de ouro, e essa barra de ouro pode ser suja, se a pessoa estiver com as mãos sujas, a barra vai estar toda suja em volta do ouro, mas o ouro não perde valor por causa disso. Exatamente. Né? Então, é mais ou menos nessa linha. Eu preciso ir para o intervalo, mas quero falar uma coisa ainda importante antes de ir para o intervalo, para a gente entrar nos exemplos depois. Nós falamos na semana passada, né, de números inflados, nós falamos do trabalho no papado de João Paulo II, quando reuniu mais de 30 historiadores e abriu, né, as portas das bibliotecas do Vaticano para que tivessem acesso às fontes primárias, e ali foi feito um documento importantíssimo, que é um documento onde a gente pode ter contato com a verdade dos fatos. Enfim, a coisa é interessante quando a gente olha sobre essa ótica. Mas se a gente fizesse um resumão, né? E você também já afirmou que a grande maioria das penas eram penas relacionadas à vida espiritual, penas relacionadas não necessariamente essas que terminou todo o processo e a igreja entregou para o Estado e o Estado assassinou essas pessoas. Mas na conta da Inquisição, né, em todo tipo de Inquisição, cultura e todo o tempo que durou, quantas pessoas você chutaria ou você lembra dessas fontes para dizer quantas pessoas foram assassinadas pela Inquisição? Segundo esse estudo, né, que foi produzido aí no ano 2000, né, se nós considerarmos desde a criação do tribunal, né, até a sua extinção, né, que o tribunal ele foi desaparecendo quase que naturalmente. Quando ele cumpriu a função dele, e de acordo com as circunstâncias históricas do século XVIII e XIX, ele foi desaparecendo, ele foi se desintegrando. O único tribunal que restou foi o Tribunal Romano, né, que era nomeado, né, como o Tribunal do Santo Ofício, inicialmente, que depois se tornou a Sagrada Congregação para o Santo Ofício, foi mudado esse nome por São Pio X, e depois o Papa Paulo VI mudou de novo o nome desse tribunal para Congregação para a Doutrina da Fé. Né? Ou seja, e foi muito feliz essa mudança do Paulo VI, porque, no fundo, o que se quer preservar? A fé. Né? E em termos de números, se nós considerarmos aí uns 500 anos, mais ou menos, os historiadores chegaram à conclusão de mais ou menos 35 mil condenados, que é muito menos. Eu já li livros que falam em milhões de mortos pela Inquisição, né? Fala-se de 35 mil condenados distribuídos em 500 anos, sendo que alguns não chegaram à morte. Então, desses 35 mil, dos que morreram mesmo, chegam em torno de 10 mil, 12 mil mais ou menos, e outros que tiveram outras penas, como prisão perpétua, confisco de bens, mas que foram condenados mesmo, né, formalmente. E fora esse número de 35 mil, há um número aí sim bem maior daqueles que receberam penitências, né, da Inquisição. É o caso, por exemplo, da própria Santa Teresa. A Inquisição, ela não poupou nem os santos, né? A própria Santa Teresa, ela foi pega pela Inquisição com seus escritos e ela recebeu como pena queimar parte dos seus escritos. Hoje que a gente conhece a riqueza que são os escritos de Santa Teresa, a gente até se lamenta, né? Mas é interessante que depois Santa Teresa, ela recebe a ordem de redigir novamente esses escritos e ela escreve de uma maneira melhor ainda. Então, quer dizer, até os santos não escaparam, né, dessa vigilância e desta prudência da igreja. Mas aí é uma pena que não chegou a nada disso, né? Nem a morte, nem a multa, nem a nada disso. É apenas uma pena penitencial. Bom, na semana passada eu fiz uma pergunta para o Rafael. Puxa vida, mas a gente está falando, ok, de números inflados de morte, mas se fosse apenas uma morte, seria justo, mesmo assim, uma morte, nesse contexto da Inquisição, vamos dizer assim, uma morte em nome da igreja, né? Mas só que a resposta ele não vai repetir aqui não, você tem que ir lá no nosso site para você ver o que ele respondeu na semana passada, de acordo com isso, tá certo? A gente vai para o intervalo, mas antes ainda de ir para o intervalo, pedir para a nossa produção, para a nossa diretora Marina, coloca para a gente tem 2 livros que a gente gostaria de deixar aqui como dica de leitura, né, para esse conteúdo. Tá esse primeiro aí para entender aqui a Inquisição, professor Felipe Aquino, né, que inclusive é um resumo desse documento lá do trabalho que João Paulo II convocou finalzinho de 99, começo do ano 2000. Aí está um resumo desse trabalho, ou seja, é um trabalho interessante, não é nem propaganda não, a gente está indicando aqui mesmo para quem quer se aprofundar no assunto. A gente tem um segundo livro também, pode indicar para a gente, por favor, aí, Marina, coloca para a gente outro livro, está aí, A Inquisição, do Christian Iturralde, né?
um tribunal de misericórdia. Nesse livro vai esmiuçar, então, a questão jurídica da coisa também, que é muito interessante. Está aí 2 livros. Eu estou dizendo que vou para o intervalo, mas ainda uma questão ainda, Rafael. Alguém pode estar assistindo aqui o programa, está dizendo, puxa, você está usando aí um crucifixo, você é cristão, você não é uma fonte comprometida, já que você teria interesse. Você poderia citar para a gente um grande historiador, ou mais que um, né, que traz informações sérias sobre essa discussão e que não tem nenhum envolvimento com a Igreja Católica? Eu vou recordar um que eu citei já na semana passada, que é um português chamado Francisco Betancourt, né? Ele escreveu um livro chamado História das Inquisições Ibéricas, né? Ele vai falar da Inquisição tanto em Portugal quanto na Espanha, e ele cita, inclusive, as ações da Inquisição no Brasil. O Brasil não chegou a ter tribunal da Inquisição, era o Tribunal de Lisboa que era o responsável pelo Brasil, mas a Inquisição atuou no Brasil, né, bem no início da colonização, é interessante. Então ele vai tratar disso. Ele é agnóstico, ele não é católico, não tem ligação com religião nenhuma. E um outro autor, esse sim, eu acho que vale a pena ler tudo que ele produziu sobre Idade Média, e inclusive ele fala muito dos tribunais inquisitoriais, é o Jacques Le Goff, que é um historiador francês, falecido há pouco tempo. Ele foi ateu grande parte da vida dele, mas no fim da vida dele é que ele se tornou agnóstico, ele passou a admitir a existência de Deus. E é curioso, né, que na época em que ele era ateu, ele escreveu uma das 2 melhores biografias de santo que eu já li. Ele escreveu uma biografia sobre São Francisco de Assis, inclusive ele fala da Inquisição no tempo de São Francisco, fala da amizade de São Francisco com São Domingos, que era o santo inquisidor, né, muito interessante, e fala também, ele escreveu uma biografia sobre São Luís IX, rei da França, né? Então, vale muito a pena buscar as obras sobre Idade Média do Jacques Le Goff. Se a Inquisição não tivesse uma reta intenção, aliás, é chamada de Santa Inquisição, por exemplo, Francisco de Assis, um gigante como esse, certamente escreveria contra os abusos, os erros e uma possível distorção nesse entendimento da Inquisição.